Olá, pessoal do Semi-Extensivo, Colégio Aliança. Professor Tico falando aqui, disciplina de Física. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje, em sessão aí, por causa do simulado, né? Vestibular simulado que vocês vão estar fazendo online, nós não vamos ter a aula live. Então, eu estou gravando aqui os vídeos com as nossas duas aulas de hoje à noite. Vou postar já agora no período da tarde, agora são 11 horas e 40 minutos. Assim que eu termine essas videoaulas, eu já vou postar lá para vocês no, no Plural Maestro, né? E ao mesmo tempo também vou mandar aí o link para vocês no grupo do WhatsApp, para vocês poderem assistir essas duas videoaulas. Ok? Então, do que vai falar essas videoaulas aí? Eu lembro a vocês que nós já terminamos a apostila 2, tá? Já estamos no meio do nosso curso aí. E hoje nós vamos dar início à apostila número 3, tá? Então, a apostila número 3, pegando ela lá, vocês, eu acho que ainda não tem a apostila 3, mas sem problema, eu estou com todos os exercícios aqui no slide, né? E com a explicação da aula. Então, nós estamos na aula 17, tá? Do semi-extensivo, apostila 3, material nosso é o Faraday, mais precisamente lá nas páginas 256 a 258, sendo que hoje é dia 20 de maio de 2020. Então vamos lá, vamos dar uma lembradinha aqui o que vai falar a nossa aula. Então a nossa aula vai falar a respeito aqui das aplicações do princípio fundamental da dinâmica. Eu vou abrir o quadro branco aqui para lembrar para você qual é o princípio fundamental da dinâmica, né? Então o princípio fundamental que sem dúvida você vai acabar usando no teu próximo vestibular aí. O princípio fundamental sempre cai num vestibular sério, né, em questões de física. O princípio fundamental da dinâmica nada mais é do que a segunda lei de Newton. Segunda lei. E a segunda lei diz assim, ó, força resultante é o produto da massa pela aceleração. Vocês vão ver que na apostila de vocês essa nomenclatura é um pouquinho diferente. Ela vem assim com o nome de resultante com R igual a massa. E essa aceleração aqui, ela vem com a nomenclatura de aceleração vetorial, que é o gama, né? Então ela vem com essa cara aqui. Ok? O que seria o gama? O gama, se você lembrar lá, ele surge nos movimentos circulares, né? Quando você tem que acrescentar o vetor aceleração tangencial com aceleração centrípeta. Então ele acaba virando a aplicação do teorema de Pitágoras, né? Você tem que acrescentar na aceleração tangencial a aceleração centrípeta aqui, ó. A aceleração centrípeta é um dos catetos, a aceleração tangencial é o outro cateto, e aí você calcula a aceleração vetorial aqui, que é a hipotenusa, né? Vou dar um exemplo bem fácil aqui, ó. Suponha um corpo qualquer fazendo uma curva, né? Vamos supor que ele esteja acelerado, pode ser o ventilador, né? A hora que você liga, então ele tem uma aceleração tangencial, aumentando a velocidade. Mas, claro, como ele está fazendo uma curva, ele tem uma aceleração centrípeta aqui para o centro. E a aceleração, que a gente chama de vetorial total, né? Ela vai estar aqui, ó, na hipotenusa do triângulo, que é o nosso gama. Certo? Então, é esse gama que acaba vindo aqui, né? Para você poder calcular a força resultante nos exercícios, tá? Só que uma boa parte dos exercícios, o movimento não é circular. Então, quando o movimento não for circular, você não tem aceleração centrípeta. E daí, não tendo aceleração centrípeta, ó, corta fora isso aqui, ó, tá? E aí você tira fora o quadrado aqui, simplifica o quadrado, e a tua aceleração vetorial acaba sendo só a aceleração tangencial, por isso que a gente usa com essa cara aqui. Tá? Mas tome cuidado, em exercícios que tem movimento circular, você tem duas acelerações, né? A tangencial e a centrípeta, que vai acarretar a aceleração vetorial total, que é esse gama aqui. Tá? Paralelamente a isso, nessa aula, nós temos que lembrar também que quando existe movimento circular, você vai ter aqui no princípio fundamental da dinâmica
a força centrípeta, né? Que cria a aceleração centrípeta. Então, nós vamos lembrar que a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória. Eu não gosto muito de usar essa fórmula com essa cara aqui, ó, o princípio fundamental, porque aparece um R aqui, ó, de resultante, e você pode confundir com esse R de raio, tá? Por isso eu prefiro chamar de FR, força resultante. Muito bem. Então, vamos lá, vamos dar início. Eu vou abrir uma nova tela aqui. Então, vamos dar início à parte prática da aula com a resolução dos exercícios. Tá, então, isso tudo que eu resumi para você está aqui, ó, essas fórmulas, né? O princípio fundamental, aqui a equaçãozinha da força centrípeta, né? Massa, velocidade ao quadrado dividido por raio. E aí nós vamos já iniciar aqui com o primeiro exercício, que está lá na página 257. Então, esse exercício é muito característico de vestibular, ele sempre cai, ó, é um carro fazendo uma curva, só que você já deve ter visto isso na rodovia, né? A curva possui uma pequena inclinação. E isso é ótimo, porque a curva possuindo a inclinação, ela melhora para você a força centrípeta do veículo e você pode entrar nessa curva com uma velocidade maior. Não que a curva seja feita para você correr, né? Mas é para te dar segurança. Então, quando você entra com maior velocidade numa curva inclinada, você tem possibilidade de fechar ela melhor, né? Por quê? Porque ela tendo essa inclinação aí, você vai conseguir ter um coeficiente de atrito, né? Entre a pista e o solo um pouco maior, né? E aí você vai conseguir fechar essa curva aí com mais facilidade. Muito bem, o exercício diz o seguinte: por razões de segurança, as curvas de estrada têm a forma de um tronco de cone, de modo que a borda exterior da curva fique mais alta que a inferior. Então aqui, ó, essa parte, né, de fora da curva aqui, ela está um pouco mais alta. Aqui está o tronco de cone que ele está se referindo. Tá. Em consequência, a pista forma certo ângulo θ com a horizontal, como é mostrado nas figuras. Veja que esse θ ele está mais bem representado nesse corte aqui na figura B. Ó. Ele fala sobre isso, inclusive. Ó. Em consequência, a pista forma certo ângulo θ com a horizontal, como é mostrado nas figuras, sendo que a figura A está em perspectiva para facilitar a compressão, e a figura B é um corte com plano vertical que facilita a análise matemática. Então, essa figura B aqui é que a gente acaba usando, né? Tá. Sendo o raio da curva R, né, não deu valor numérico, chamou de R simplesmente, V a velocidade do veículo, supostamente constante durante a curva, e G a intensidade do campo gravitacional. Para que o veículo faça a curva independentemente do atrito, ele pergunta qual que é a relação que tem que ter aqui entre o raio, a gravidade, a velocidade e o ângulo θ. Tá? Então, muito bem, eu vou abrir o quadro branco aqui para a gente fazer a situação de exercício. É o nosso exercício número 1. E eu vou colocar aqui para você simplesmente aquele corte B que apareceu. Você tem o veículo aqui, né? Vou representar ele como esse retângulo para ficar mais fácil o nosso desenho. E aqui está o nosso ângulo θ, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é representar as forças que estão atuando aí, os vetores, né, com as forças. Então você não escapa nunca do peso, né? Não esqueça que o peso é a força da gravidade com que a Terra atrai esse carro, né? Então a Terra está puxando esse carro com o peso. Tá. E aqui, ó, como ele está apoiado, nós temos a normal. Beleza? A normal que eu vou chamar de N. Na realidade, eu vou colocar uma outra cor aqui para essa normal, para a gente poder ter uma melhor visualização. Eu vou colocar um azul aqui, ó, normal. Tá. Se não existisse plano inclinado, vou fazer um desenho auxiliar aqui. Se não existisse plano inclinado, o peso e a normal, eles se anulam aqui nesse caso, né? A normal é igual ao peso, desde que não haja outra força atuando. Mas como tem plano inclinado, esse ângulo θ aí, ele vai fazer com que nós tenhamos decomposição de forças. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Olha aqui, ó. Eu vou ter aqui contra o solo
né? Quem está empurrando o solo agora não é o peso, é uma componente do peso. Olha ela aqui, ó. A componente do peso, espera aí que está borrado. Aqui está o peso, e aqui a componente do peso, que é o nosso PY. Tá? E aqui nós temos o PX. Tá? O PX, num plano inclinado, é chamado de componente eficaz do peso. O que o PX quer fazer no corpo? Ele quer trazer o corpo para baixo, né? Ele tem uma tendência de puxar o corpo para baixo. Porém, o corpo tem força de atrito para cima aqui, ó. Então, essas duas forças se anulam. O PX e a força de atrito se anulam. Nós nem vamos usar ela no exercício, ó. Eu vou anotar só aqui para você. A força de atrito é anulada pelo PX. Então, o carro ele não escorrega na pista, né? Tá. Por outro lado, aquela força normal ali, ela também pode ser decomposta. Então, como ela está inclinada, né, eu posso criar aqui uma componente NX e uma componente para cima, que eu vou apagar essa força de atrito aqui, ó. Uma componente para cima aqui, que é a NY. Tá? Então, como essa situação é uma situação de equilíbrio, essas forças todas elas se anulam. Eu já coloquei aqui que a força de atrito. A força de atrito é anulada pela componente Px, só repetir aqui a força de atrito. A força de atrito é anulada pela Px. Repare que a normal ela está contrária ao Py, então ela é igual a Py, ok? E reparem que a normal é y, ela é anulada aqui pelo peso. Tudo bem? O que está sobrando aí no exercício e que não está sendo anulada é essa força NY aqui. Deixa eu apagar o PX aqui, ó, para poder destacar o NY aqui para você. Não é nem o NY, desculpa, é o NX. Tá? Então, o NY é anulado pelo peso, eles se equilibram, a normal com o PY, o PX com a força de atrito, mas sobra esse NX aqui. E é esse NX que vai criar para você a força com que faz o corpo girar, né? Mudando a velocidade, né? A velocidade, o vetor velocidade. E essa força NX para nós nada mais é do que a força centrípeta. Então, essa NX vai ser a nossa força centrípeta. Tá? Então, tem várias maneiras de você resolver o exercício. Uma delas, que ficaria mais fácil, inclusive, que é a própria sugestão da tua apostila, é você fechar um triângulo envolvendo a força normal, que é a que está inclinada aqui, com o peso, que é vertical, e com essa NX, que seria a nossa força centrípeta, né? Então, se a gente for fechar um triângulo para facilitar os cálculos, ele ficaria assim, ó. Acompanha aqui comigo. Eu vou transferir o desenho para cá, ó. A normal estaria aqui. Eu vou transferir o vetor peso, que está vertical aqui, ó, com a intenção de fechar o triângulo. E essa NX, que está aqui, ó, em azul, vou colocar em azul aqui, que vai ser a nossa força centrípeta, está aqui, ó, a NX. E esse ângulo θ, que é o ângulo do plano inclinado, que por enquanto ele está aqui, ele vai saltar no triângulo aqui para cima, ó. Tá? Por que ele salta aqui para cima? Entenda assim, ó, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um alfa. Se esse é um alfa, esse ângulo aqui, ó, lá em cima, vai ser o teu ângulo θ. Por que ele vai ser o teu ângulo θ? Para te mostrar isso, eu teria que fazer um novo desenho. Eu vou fazer isso, porque está muito tumultuado esse aí, quer ver? Vou fazer um novo desenho aqui para te mostrar. Vou ampliar aqui, ó, o plano inclinado. Ó, o ângulo θ está aqui. Você tem aqui o corpo.
Aqui nós temos o peso, né? Aqui nós temos o peso. E aqui nós temos a normal. Ok? Eu desloquei o peso aqui, ó. Fechei um triângulo aqui. Ok, beleza? Esse ângulo aqui é 90 graus, ó. Aqui está o nosso 90 graus. Repare que esse ângulo θ é o ângulo que a horizontal forma com o plano. Certo? A horizontal forma com o plano. Então, se eu colocar aqui o NX aqui, o ângulo θ está aqui, ó. Ó, ângulo entre a horizontal e o plano. Tá? E ele alterna o interno, né? Vamos lembrar um pouquinho lá da geometria de posição aqui, ó. Ó, esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ. Eles são alternos internos. Então, esse ângulo é igual a esse ângulo. Tudo bem? E eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Repare que no triângulo de baixo aqui, como aqui é 90 graus, a soma do θ com o alfa também tem que dar 90, né? Para fechar os 180 do triângulo. Então, eles são chamados ângulos complementares. Tá? E se esse alfa somado com θ dá 90 graus, você vai entender agora que aquele lá de cima é o teu θ. Por que é teu θ? Porque esse aqui, ó, de baixo, é o teu alfa. E como é que eu sei que ele é meu alfa? Porque θ somado com alfa dá 90, ó. Ó, 90 graus aqui, ó. Tá? Então, se esse é alfa, lá em cima é o θ. Beleza? Isso foi só para você entender. Nos próximos exercícios que vier um plano inclinado, você já pode saltar com o ângulo θ lá para cima, sem problema. Vai ficar mais rápido, né? Então, vamos voltar aqui agora no nosso quadro. Então, o que eu fiz? Eu fechei um triângulo, retângulo, envolvendo esses três vetores para ficar um pouquinho mais fácil, mas eu poderia sair aqui pelo formulário também, tá? Só para ficar mais rápido. Bom, agora nós já sabemos que o ângulo θ está aqui. E o que eu quero? Eu quero uma relação aí que envolva a velocidade, a gravidade, o raio, né? E para isso eu vou precisar desse NX aqui, ó, tá? Esse NX aqui que vai ser minha força centrípeta, tá? E ao mesmo tempo o peso. Então, olhando nesse triângulo, retângulo, 90 graus está aqui, olha no ângulo θ, o cateto que está na frente, que é o NX, que é a força centrípeta, e o cateto que está do lado é o cateto adjacente, né? Então, eu tenho oposto com adjacente. Então, nós vamos aplicar uma tangente, ó. Ó, tangente de θ é igual ao cateto oposto, então seria o NX, mas o NX é a força centrípeta, dividido pelo peso. Vou trabalhar mais um pouquinho, vai ficar tangente de θ igual. Força centrípeta, nós sabemos que é a massa, velocidade ao quadrado dividido por raio, e o peso é mg. Tá? Para vou simplificar aqui a massa com a massa, vou passar esse g multiplicando, tá? E trazer o raio dividindo. Tá? Mas antes é bom dar uma verificadinha como que veio isolado lá na resposta. Então repare que a resposta tá pintando tangente, está pintando a letra A aqui, está isolada a tangente. Então não vai precisar passar nada para o outro lado. Nós já estamos com a tangente isolada. Então quem que sobrou aqui no primeiro termo? Sobrou v ao quadrado dividido por r e aqui sobrou g por 1. A hora que a gente multiplicar a fração invertida, vai ficar v ao quadrado dividido, esse g passa multiplicando r, né? Por gr. E aqui estaria a nossa resposta final. Tá? Então, v ao quadrado dividido por rg ou gr. Então tá aqui, ó. Tangente de θ é v ao quadrado dividido por rg. Letra A seria a nossa resposta. Esse exercício tem um certo grau de complexidade, porque ele envolve várias forças aqui no desenho, né? Então ele pode levar você a fazer alguma confusão. Mas eu acho que isso que eu coloquei aqui esclarece para você que o corpo está em equilíbrio e a única força resultante no exercício é essa força centrípeta aqui. E ela surge dessa componente da normal, ou seja, ela surge desse NX. É esse NX aqui que tenta empurrar o corpo para o centro, né?
e faz o vetor velocidade mudar e o corpo poder fazer a curva. Ok, meus amigos? Estou aberto aí para dúvidas e nós vamos para a próxima questão da aula de hoje. Então, dá uma olhada aqui no exercício número 2. Também é um exercício de movimento circular. Tem um carrinho ali fazendo uma curva. E o exercício diz assim: um carro parte do repouso e percorre uma pista plana horizontal circular de raio 150 metros. Nós já vamos anotar esse raio aí. Mantendo uma aceleração escalar constante de 2,5. Então, diferentemente do outro exercício, agora ele está acelerando, tá? Então, ele tem uma aceleração tangencial aqui, ó, de 2,5, está aumentando a velocidade. Sabendo que a velocidade máxima que o veículo pode alcançar mantendo essa aceleração escalar é 30 metros por segundo, está te dando uma velocidade máxima, determine o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo e indique se esse coeficiente de atrito é estático ou cinético. Tá. Indicar se ele é estático ou cinético está um pouco mais fácil. Ele é cinético porque o corpo vai estar em movimento, né? Agora nós vamos ter que calcular o coeficiente de atrito. Então vamos abrir o quadro branco aqui para a gente fazer aí a coleta dos dados. Então, se vocês entenderam o exercício, é um carro, uma pista circular. Vou colocar ele aqui com uma determinada velocidade. A velocidade máxima que ele consegue chegar é 30 metros por segundo. Velocidade máxima que ele consegue chegar para fazer a curva, tá? Tá ali, ó. Tá? Pode alcançar mantendo a aceleração 30 metros por segundo. Ele me deu a aceleração de 2,5. Essa aceleração é uma aceleração tangencial. É essa aceleração aqui que aumenta o valor da velocidade, né? Ele me deu o raio da curva aqui, ó. O raio da curva com que o carro vai fazer é 150 metros. E ele está perguntando para nós no exercício coeficiente de atrito. Eu vou fazer um segundo desenho aqui. Eu vou representar o carro aqui, ó, na pista. Essa pista aqui não é inclinada, né? Ela está aqui, ó. Ok? Vamos voltar um pouquinho aqui no desenho. Tá? Então eu estou representando, olha, que nem ele colocou aqui, ó. O carrinho está ali, tá? Então nós vamos representar as forças que estão agindo aí nesse carrinho. Nós temos aqui o peso, né? Sempre para baixo. Nesse exercício é normal aqui para cima. E nós vamos ter aqui para dentro da curva. Para dentro da curva nós vamos ter a força resultante, né, que vai ser de natureza centrípeta. Tá. Então nós vamos fazer o seguinte, como nesse exercício é um exercício circular, ó, movimento circular, você tem que lembrar aquilo que eu falei no início da aula, né? O movimento circular vai ter aceleração centrípeta. Então, gente, nós vamos ter que calcular essa aceleração centrípeta. Não confunda com essa aceleração aqui, que é a tangencial. Então, vamos ver como é que calcula a aceleração centrípeta, lembrando das aulas de movimento circular. Ó, velocidade ao quadrado dividido por raio. Então, nossa aceleração centrípeta vai ser velocidade 30, estou pegando a velocidade máxima, né? Ao quadrado dividido por raio é 150. Então, aqui você vai ter 900 divididos por 150. Vou simplificar aqui 90 por 15, isso aqui vai dar 6 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração é a aceleração centrípeta, que muda o vetor velocidade, né? Ó, deixa eu pôr a velocidade, ó, o vetor mudando, ó. Tá? Se eu colocar o corpo aqui, ó, o vetor mudando a direção e o sentido. A aceleração centrípeta que faz isso. Como nós temos aceleração centrípeta e temos aceleração tangencial, nós vamos ter que calcular por Pitágoras a aceleração vetorial total, para depois ir para a segunda lei de Newton. Então, vamos abrir mais uma tela aqui. Vamos dar prosseguimento. Então, tá aqui, ó. Estou indo lá em Pitágoras, ó, eu quero calcular a aceleração total, que nesse exercício existe. Então, aceleração tangencial mais aceleração centrípeta ao quadrado. Ok?
Então, a aceleração tangencial é aquele 2, é dado do exercício. E a aceleração centrípeta é o 6, que nós acabamos de encontrar. Ó, só te mostrar os dados. É 2,5. Ah, então se é 2,5, gente, tem um pequeno errinho aqui que eu vou voltar a corrigir. Espera aí. Volta aqui na tela anterior. Não, não tem erro, né? Por enquanto eu não tinha usado ela, é só aqui mesmo. Então aqui, ó, vamos apagar aqui para fazer a correção. 2,5, tá? Então a aceleração vetorial total vai ser 2,5 ao quadrado dá 6,25 e esse 6 ao quadrado vai dar 36. Agora nós vamos somar aqui o 6,25 com 36, vai dar de cabeça 42,25. Agora vai ter que tirar a raiz. Essa raiz aí é meio chata, né? Você vai ter que acabar achando essa raiz na calculadora, né? Então, encontrando essa raiz aí, ela vai dar aí 6,25, 6,5 metros por segundo ao quadrado. Ok, beleza? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui no nosso slide. Vou voltar um pouquinho aqui no nosso slide para te explicar o seguinte. Essa aceleração que nós descobrimos aqui, que é a aceleração vetorial total, é ela que vai entrar aqui, ó, na nossa força resultante de natureza centrípeta, tá? Para a gente poder calcular no exercício a força de atrito. Ó, nós vamos ter aqui ó, uma força centrípeta que vai ser a nossa força de atrito. Então vai ficar assim, ó, vou usar o segundo princípio, ó, segunda lei de Newton. Então, força resultante é igual a massa. Ó, em vez de usar o A da aceleração, ó, vou usar o gama. Beleza? E quem é essa força resultante para nós que vai criar a força centrípeta? Vai ser a força de atrito. Eu queria voltar no slide anterior aqui para te mostrar isso. Aí, consegui. Essa força centrípeta que eu coloquei aqui, ó, é a força de atrito. Tá? Tanto que se não tiver atrito, né? Ou se o atrito diminuir muito, como que o atrito pode diminuir? Duas situações, ou pneu careca, ou pista molhada com óleo, né? Tá? Por isso que você deve entender aqui que se a pista tivesse assim, né? Que nem era o exercício anterior, a possibilidade do carro fazer a curva é muito maior. Por isso que as pistas têm essa inclinação para poder dar mais segurança. Bom, voltando aqui então ao nosso exercício, a segunda lei de Newton, mais uma tela aqui. Aí. Voltando aqui ao princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton, aqui nós vamos substituir força de atrito, e aqui nós vamos ter massa vezes aceleração total. No lugar da força de atrito vai entrar a fórmula da força de atrito, vamos lembrar? B, ó, apareceu nossa incógnita, vezes a normal, que é igual a massa vezes gravidade. Tá, mas quem que é a normal? No nosso caso, a normal é o próprio peso, né? Olha aqui o desenho de perfil aqui. Olha aí, ó. A normal e o peso aqui iguais. Tá? Então, a normal vai ser o peso. Então, voltamos aqui. Como a normal é o peso, você vai substituir a força normal por m vezes g. Então, vai ficar mi. Normal é o peso, vai ficar mg. E aqui vai ficar m vezes a aceleração. Cortamos a massa.
Num exercício de vestibular, num próximo exercício de vestibular, você poderia entrar nessa fórmula aqui, ó, diretamente, tá? Quando que você usaria essa fórmula? Quando você tem essa situação de um carro entrando numa curva com aceleração, tá? E com aceleração centrípeta também, né? Que daí vai criar esse gama aqui, que você resolveu por Pitágoras. Então você poderia entrar direto por aqui, ó. Então aqui é 6,5, né? E a gravidade é 10, então dividindo vai dar 0,65. Lembrando que coeficiente de atrito não tem unidade de medida. Então fica apenas 0,65, ele é adimensional. Ok? Então lá no teu gabarito é uma questão aberta, então você vai responder 0,65. Ok, gente? Com isso nós vamos para o exercício 3 da aula. Então, exercício 3, na página 258, página seguinte, diz lá o seguinte: esse exercício também é muito característico, ele cai bastante em vestibulares. Você tem o globo da morte, e o globo da morte se constitui em uma das maiores atrações circenses. Motociclistas que movimentam no interior de um enorme globo metálico. Se a massa do conjunto moto mais piloto é 150 e o raio do globo é 5, determina a intensidade da força normal aplicada pelo globo no instante em que a moto passa com velocidade de 15 metros por segundo. Daí ele pergunta no ponto A, no ponto B, no ponto C. O que ele quer que se ache? A força com que a estrutura do globo da morte que faz na moto, tá? Aquela força de encosto, que nós chamamos de força normal. Então, no momento A, no momento C, no momento B. Então, vamos abrir nosso quadro aqui para anotar os dados. Nossos dados são os seguintes. Esse daí é o exercício número 3, né? Exercício número 3. E você tem a massa do motociclista com a moto 150 quilos. O raio do globo da morte é 5 metros. E ele deu a velocidade que a moto está fazendo esse giro aqui, tá? Uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Seria aproximadamente 54 km por hora. Tá, aí o globo da morte eu vou representar ele aqui. Foi ele aqui. Então você tem aqui o corpo no ponto A. Nós vamos representar as forças que estão atuando aqui, ó. Peso para baixo. E eu vou fazer em azul aqui a força normal para cima. E ele está pedindo para você achar essa força normal aí no ponto A. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou te mostrar uma equação aqui agora que eu sempre utilizo, que é o seguinte: para fazer a curva tem que ter força centrípeta. Da onde que surge a força centrípeta? Ela surge ou da soma ou da diferença entre a normal e o peso, nesse caso. Então você usa um somatório. Você faz assim, ó, uma formulazinha alternativa. Força centrípeta é igual. Ó, lembre desse símbolo aqui, ó, usado na matemática e na física, é o símbolo de somatório de forças normais. Então você vai sair por aí. Então eu vou continuar. Força centrípeta é igual. A força que indica para o centro, ela tem que superar a força que indica contra o centro, para poder ter a força centrípeta. Então, nesse caso, a força centrípeta tua vai ser a normal menos o peso. Ó, o peso indicando para fora e a normal indicando para dentro. Tá? Então, a normal tem que ser maior que o peso. Força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido por raio. A normal nós vamos encontrar e o peso é mg. Então, vai lá. Ó. A massa é 150. A velocidade é 15, né? Nós vamos levar ao quadrado. E o nosso raio é 5. E aqui nós vamos ter normal. O peso vai ser o produto da massa pela aceleração da gravidade. Essa parte que eu estou calculando aqui é a força centrípeta. E essa parte que eu vou calcular aqui é o peso. Tá? Então aqui vai dar, simplificando 150 por 5, vai dar 30 vezes 225. Igual a normal menos, aqui dá 1.500, né, o peso.
1.500. Tá, a hora que nós multiplicarmos aqui, gente, vou fazer aqui embaixo, ó, vai dar 0, vai dar 3 e 5, 15, vai 1, 3, 2, 6 e 1, 7, 3, 2, 6, vai dar 6.750. E esse peso vem somando, igual ao normal. Então, somando aí, eu vou responder aqui em cima, que eu estou sem espaço para ficar na mesma tela. Somando aqui, nós vamos encontrar 8.250 newtons. Então, essa é a força com que o globo da morte empurra a moto nesse ponto mais baixo aqui da trajetória. Tá? Vamos dar uma verificadinha aqui. Então, ele pergunta pelo ponto, no ponto A. Então, a resposta é 8.250. Tá, agora a próxima pergunta seria no ponto B, lá em cima. Ó. Então, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar no ponto B. Então, eu vou fazer aqui um novo desenho do globo da morte. Então, seria a nossa letra B. Então, tá ali o globo da morte outra vez. E a motinha tá lá agora, ó, no ponto B. O peso continua aqui para baixo. Porém, a normal agora, ela também está para baixo. É uma força que vem de lá para cá. Ela também está para baixo. Então, como eu estava falando, a normal está aqui para baixo também, né? Ela é uma força no globo da morte, eu vou mostrar com a mão aqui para você entender, né? Ela está empurrando assim, né? Nesse sentido, a moto. Diferentemente ali no ponto A, que ela estava fazendo esse movimento aqui, né? Aqui ela está de baixo, de cima para baixo. Então, você vai reparar agora que as duas forças estão indicando para o centro. Então, a hora que você vai para aquela formulazinha que eu te expliquei, somatório de... Peraí, vamos melhorar aqui. Força centrípeta igual a somatório de forças normais, força centrípeta, nós podemos já colocar até o valor. Deixa eu deixar por enquanto aqui, ó, força centrípeta igual. Quem que é esse somatório de forças normais agora? As duas estão apontando para o centro, então você vai ter agora normal mais peso. E não normal menos peso como era no item A, tá? Eu vou passar o peso para cá, subtraindo, então vai ficar assim, ó, normal igual a força centrípeta menos o peso, tá? E como nós já calculamos essa força centrípeta aqui no slide anterior e também o peso, vou capturar daqui, ó. Olha aí, ó. A força centrípeta está aqui o cálculo, ó. É esse 6.750, ó. Veio daqui, ó. E o peso é o 1.500, que é a multiplicação do 150 vezes 10. Então agora nós vamos subtrair um do outro aqui. Então como é que vai ficar? Vamos lá. Então o nosso cálculo agora vai ser o seguinte, ó. Força centrípeta 6.750 menos o peso de 1.500. Então a normal agora vai ser bem menor, né? Porque a moto está dando um tipo de uma flutuadinha lá em cima, né? Ela não chega a encostar com tanta pressão, né, na pista, diferentemente da parte aqui de baixo. Então essa normal vai dar bem menor, então vai dar 5.250 newtons. Ok? Tá, agora a letra C, para a gente finalizar o exercício. E o que, que ele pede lá na letra C? Na letra C, ele está pedindo no ponto C, que é esse ponto intermediário aqui. Poderia ser aqui desse lado direito ou do lado esquerdo, seria o mesmo cálculo. Então, você vai perceber agora o seguinte, ó. Quando a moto está aqui no ponto C, quando a moto está aqui no ponto C, o peso continua para baixo, peso sempre para baixo, a terra puxando. E a normal agora está para cá, ó. Tá? A pista faz uma força na moto para o lado de cá. Quando você for lá para a força centrípeta igual a somatório de forças normais,
você vai perceber que a única força normal que está atuando, força normal é aquela que tem direção do centro, ó, é a própria normal. O peso que está aqui na vertical. Então, nesse caso, não importa o peso. O peso não vai influenciar. Poderia ser uma moto super pesada ou uma moto com esse peso que está aí. Nesse caso, a normal não é interferida pelo peso. Tá? Em qualquer outro ponto, sim, mas nesse ponto aí não. Então, nós teríamos só isso aqui. E nós já sabemos o valor da força centrípeta. É só voltar no slide anterior aqui e pegar, né? Olha lá a força centrípeta. Aquilo que nós já tínhamos calculado. E ela vale 6.750. Tá? Então, a força de compressão, aí, a força normal com que a pista empurra a moto, nesse ponto aí, à direita aqui, que é o ponto C, ou poderia ser no ponto D aqui também, vai ser 6.750 newtons. A própria força centrípeta. Ok, gente? Com isso nós terminamos aí o terceiro exercício dessa aula. Essa aula é uma aula muito importante, né? Uma aula que vai fazer você crescer. Então tem que assistir ela aí novamente, para você poder fazer os exercícios. Ok? Estou concluindo a aula aqui, estou à disposição para dúvida. E daqui a pouco a gente volta com um segundo vídeo aí para mais uma aula ainda hoje. Até mais!